Bom, voltando então agora, nós vamos falar de conhecimento científico versus senso comum. E se eles são opostos ou complementares, né? Na visão de alguns autores, que eu pedi para vocês pesquisarem também. Tá? Primeiro autor, então, que a gente vai ver o que ele pensa sobre conhecimento científico, né? Senso comum, que é o autor do positivismo, como eu já havia falado na outra gravação, é Augusto Comte, tá? Ele é positivista, ele é considerado positivista, por quê? Porque ele foi um dos primeiros sociólogos, né? Que foi uma pessoa que começou a sociologia e foi num momento de crise assim no país, no mundo, né, logo após a Revolução Industrial, onde a ciência era muito necessária. Todo mundo, a gente precisava entender por que de tanta pobreza, de tantas mortes, por que as pessoas estavam naquela situação, né, depois da Revolução Industrial, que acabou culminando na falta de emprego, né, e pobreza mesmo, e começou a sociologia. Lembram do histórico que eu passei na primeira aula? Pois é, Augusto Comte, então, ele começou a estudar, né, e aí o conhecimento científico era muito respeitado, ainda deve ser, né, e deve ser. Então, nesse momento, foi muito necessário conhecer cientificamente o porquê dos problemas sociais, né? Para se fazer, então, a sociologia, que é o conhecimento científico dos problemas sociais, dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, Augusto Comte acreditava e estudava baseado em dados estatísticos, né? Tudo que eram todos os dados estatísticos, todos os dados empíricos, né, que se transformassem em prova para ele seria a ciência. E isso teria valor. Quem é que tinha acesso a essa ciência? Quem que poderia ser pesquisador nesse sentido? As pessoas, só quem poderia ser pesquisador seriam aquelas pessoas que tinham conhecimento, que tinham estudo. Quem tinha acesso a estudo? Aqueles que tinham mais recurso, né? Então, consequentemente, esse conhecimento científico ele esteve atrelado a uma elite, né? E ele era colocado num pedestal, de certa forma. Conhecimento científico, ele era sozinho, ele não poderia considerar o senso comum como importante. Na verdade, se fosse do senso comum, não tinha importância para o conhecimento científico. O conhecimento científico ele era solitário. Isso foi a época do positivismo. Não interessa que as pessoas pensam, não interessa o que acontece na vida delas. O que interessa é o que a gente pode comprovar cientificamente, tá? E aí veio essa questão do positivismo com Augusto Comte, né? Depois, Augusto Comte, ele com os métodos científicos, né, ele precisou de ajuda, vieram outros sociólogos, nós tivemos Emile Durkheim, que estabeleceu um método de comparação para a ciência investigar a sociedade. Bom, é o mais importante o conhecimento científico, mas de que forma nós vamos fazer? Então vamos fazer uma comparação, um método de comparação. Vamos comparar a sociedade, né, separar os lugares, fazer. Primeiro a gente vai ver o que acontece, aqueles fenômenos sociais que tem naquela sociedade, depois nós vamos comparar com outra sociedade e nós vamos estabelecer através desse método de comparação, nós vamos fazer uma política pública, por exemplo, igual para todos. Se vai ser bom para todos ou não vai ser, a gente não sabe, mas a princípio nós temos que fazer igual para todos. Não se falava em equidade nesse período, se falava em igualdade. Bom, se a realidade lá do município tal é diferente da realidade deste,
mas a gente fez uma pesquisa e viu que o melhor seria fazer desta forma, nós vamos fazer igual para todos. Tá? Então, o método positivista de Emile Durkheim, ele estabelecia uma forma que fosse para toda a sociedade, independente da sua real necessidade, porque também não considerava o senso comum, né, que era a realidade de cada um. Era igualdade. Positivismo prega igualdade. Depois nós temos outro autor, que é Max Weber. Max Weber também